Olá, professor Márcio, tudo bem? Como vai você? Como vai um olá, né? A seu público aí extenso aí do seu canal. Espero todos estejam bem. Também espero estar aí mais uma vez tentando e quem sabe até conseguindo colaborar para que nós possamos aí aos poucos esclarecer nossas principais dúvidas no uso diário, recorrente aí da língua portuguesa. Com certeza. Nós e o público, né? Estamos bem. E aguardando as suas dicas, ansiosamente. Você vai me permitir, então, falar de uma questão que às vezes aí surge aqui e ali, que é a questão de se eu falo, e eu aí já vou para a lousa, Pode ir, melhor. para ficar mais fácil o que eu quero dizer sobre o nosso assunto de hoje. Deixa eu só abrir aqui. Bom, temos um bloco de nota, né, que mentirosamente chamamos de lousa. Primeiro, eu quero dar uma olhada nisso aqui. Esse é o verbo haver. Ele tem algumas, aliás, talvez a gente até faça uma conversa sobre ele, né? Que ele tem um monte de questões, tem hora que ele não tem sujeito, né? Quando significa existir, acontecer, não tem sujeito. E uma outra situação, essa que eu vou olhar melhor hoje, é a situação do verbo haver indicando o tempo passado, que, aliás, até também é uma situação que é o verbo haver aí não tem sujeito. Mas o que nos interessa? Que ele, quando usado para a relação de tempo, ele sempre indica tempo passado. Então, se nós lermos algo como isso, não há dúvida. Sim. No passado, passaram-se 2 anos e eu não visito o meu irmão. Repare, como eu falei, depois a gente pode falar mais aprofundado sobre esse verbo haver, porque apesar do dois aqui, né, o verbo tá no singular, porque é um verbo sem sujeito, então dois não concorda com o verbo haver, porque não é sujeito do haver. Várias questões aí envolvendo esse verbinho, aliás, muito cobrado em provas e concursos. Mas aqui, então, temos certeza que é um tempo passado. Se é um tempo passado, eu não posso acrescentar essa questão aqui. Então, é isso. Apesar do verbo haver ter várias questões aí que a gente pode conversar futuramente, é esse o ponto que eu gostaria de bater um papo com você e seu público. Percebermos que o atrás não deve ser incluído porque o verbo haver já indica essa ideia de tempo atrás, tempo passado, tempo decorrido. Caso isso aconteça, essa construção aconteça, nós teremos, e aí, né, quem está estudando, está se preparando, prova, concurso, vestibular, lembrar que esse problema é chamado de pleonasmo. E eu gosto sempre de lembrar que é um pleonasmo vicioso, porque quem estuda sabe que existe um pleonasmo, figura de linguagem, que é bem-vindo, mas não vamos estender aqui nesse momento. Nesse momento, é dizer que eu pratiquei um vício de linguagem, um problema para o texto. Ou seja, eu pratiquei com essa frase o pleonasmo vicioso. Também quem estuda já viu que essa situação pode ser chamado de redundância, ou até uma palavra mais feia, né? A tautologia. Aí, o nosso gramático vai dizer que o problema está por que eu escrever uma palavra, o atrás, que não acrescenta nada. É por isso que é um problema. Para que escrever algo que não acrescenta nada ao texto? Porque redunda, né? Fala a mesma coisa que já estava clara aqui. Quando eu falei o a, escrevi o a, essa ideia é óbvia, não é necessária. E se eu escrever esse atrás, como eu falei, olha aí quem vai fazer uma redação, né, para um concurso. Eu estou fazendo o meu trabalho lá
como um TCC, um mestrado, um doutorado, né? Ou mesmo um texto lá na minha empresa, o atrás vai transformar seu texto num texto defeituoso, tendo um vício de linguagem chamado pleonasmo vicioso, redundância, tautologia. Eu estou acrescentando uma palavra que não traz novo conteúdo, ele só confirma, redunda o conteúdo anterior. Atrás não acrescenta nada, porque o A já é ideia de atrás. Aham. Agora, eu quero fazer uma observação interessante que, finalizando, e se a pessoa falar há 2 anos atrás? Olha, se ela falou, é possível. Porque quando eu falei há 2 anos atrás, ninguém está vendo sair da minha boca um H. Né? Há 2 anos atrás, é o verbo haver? Bom, mas ninguém vai ver, claro, o H saindo da minha boca, vai ouvir o som A. Então, talvez, por uma questão de reforço, na linguagem verbal, oral, eu falar há 2 anos atrás é uma possibilidade aceitável. Por quê? Porque o autor da frase quer deixar claro que o A que ele falou é o verbo haver. Então, ele reforça, o atrás aí aparece como reforço. Então, numa linguagem oral, falada, o há 2 anos atrás, talvez aceitável. Escrito, não, aí vai trazer problema para o autor do texto. Tudo bem? Acredita que ficou claro esse nosso problema que devemos evitar, o acréscimo do atrás, quando escrevemos o verbo haver com ideia de tempo? Ficou bem claro. Está ótimo. Ficou maravilhoso. Obrigada. Muito interessante, por sinal. Isso é uma coisa que gera dúvida, até porque é o que você disse, ninguém vê o H saindo da boca, né? Então, coloquialmente, eu estou conversando aqui, eu falo há 2 anos atrás, esse atrás, como reforço, tudo bem. Agora, o escrito, realmente, nesse caso, porque quem assiste nossas aulas, tem situações que eu falo, olha, isso aqui é possível, mas nesse caso, o autor, ao escrever há 2 anos atrás com H, ele está cometendo um erro que pode ser considerado, digamos, grave numa avaliação, né? Esse vício de linguagem, o pleonasmo. Então, é melhor, muito melhor, não fazer esse tipo de construção. Pleonasmo vicioso, que também pode virar uma aula para a gente evitar o elo de ligação, o panorama geral, adiar para depois, antecipar para antes, essas coisas que nós dizemos ou escrevemos que devem ser evitadas porque falamos ou escrevemos 2 vezes para dizer um conteúdo só. O pleonasmo vicioso é perigoso, precisamos ter cuidado com ele. Podemos conversar em próxima aula. Mas hoje, se nosso amigo evitar o há 2 anos atrás, o A com H, pronto, matou um pleonasmo vicioso do texto dele. Tá ótimo, Márcio. Muito obrigada, ficou muito claro, muito bacana a explicação. Como sempre. Eu agradeço o elogio, agradeço a sua paciência, agradeço a paciência aí do seu público e sempre à disposição para colaborar com as nossas dúvidas, todos temos dúvidas, com as nossas dúvidas de língua portuguesa. Tá ótimo, Márcio. Obrigada. Tchau. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.